Neste trabalho de faculdade que abrange o Código Civil, queremos falar hoje sobre o artigo 1314 ao artigo 1358 do Código Civil, da Lei 10.406 de 2002. Vamos falar sobre condomínios. O que é o condomínio? Para entender melhor, condomínio é uma propriedade com vários donos. Ou seja, se eu tenho um lápis e esse lápis várias pessoas compartilharam também com um valor para comprar esse lápis é um lápis com domínios, ou seja, pessoas que têm domínio naquele mesmo lápis. E quando falamos de condomínio, falamos de administração, falamos de responsabilidades. Um condomínio, para ser administrado de acordo com o Código Civil, há uma necessidade de ter o seu estatuto, ter o seu regimento interno. Seu estatuto, seu regimento interno é a base de toda a administração do condomínio. Hoje, o estatuto e o regimento interno é firmado de acordo com o Código Civil de 2002, da Lei 10.406. Quando se inicia um condomínio, há uma necessidade de fazer-se uma assembleia. Nessa assembleia, os moradores, os condomínios, aqueles que têm o domínio da coisa, elegem um representante. E esse representante vai administrar o condomínio de acordo com aquilo que os proprietários estabelecem, os condomínios estabelecem. Da mesma forma, quando se elege um administrador, um síndico, se elege um conselho fiscal. Esse conselho fiscal tem a função, a responsabilidade de justamente fiscalizar a ação desse síndico. O síndico responde por suas posturas, ou seja, se caso o síndico faça uma ingerência, administra de forma errada o dinheiro que é do condomínio, dos proprietários, ele responde para o condomínio e responde judicialmente e criminalmente. Havendo nessa administração a falta de fiscalização desse conselho fiscal, que justamente o que vai estabelecer isso é o estatuto do condomínio e o regimento interno de acordo com o Código Civil, se esse conselho fiscal não monitora o síndico, não acompanha os gastos administrativos, esse conselho fiscal, de acordo com a jurisprudência, responde solidariamente, ou seja, assim como o síndico vai responder criminalmente por erro, por uma ingerência, o conselho fiscal também responde por essa ingerência. Eles respondem solidariamente, ou seja, se o síndico está administrando corretamente e não houver nenhum percalço, nenhum erro na sua administração, e os fiscais constantemente, de 30 em 30 dias, aprovam a administração das saídas e da entrada do condomínio, isso está normal. Mas se caso não houver a aprovação desse conselho e de acordo com o regimento interno e de acordo com o estatuto, é o número de conselheiros que tem que estar aprovando essas contas de saídas e também aprovando essas entradas. Não havendo a aprovação do conselho, o síndico responde pela ingerência. Não havendo a fiscalização do conselho, o conselho responde solidariamente pelo erro do síndico. Então, quando tratamos de condomínio, tratamos de uma coisa que são vários domínios. Tratamos de uma coisa que tem vários dominadores. Quando você tem uma casa, e essa casa tem vários proprietários daquela casa. Todos têm igual direito, mas todos também têm igual responsabilidade. Então, se você tem um condomínio, lembra-se que esse condomínio é seu. É um investimento que você faz. Investimento porque você paga as suas contas, você paga os seus
as suas contas mensais, que é a taxa condominial, que é a taxa administrativa, e essa taxa administrativa tem que ter uma fiscalização. Quem faz essa fiscalização para você é quem vocês elegeram, Conselho Fiscal, junto com o síndico que tem essa responsabilidade. Não havendo isso, o Código Civil de 2002 passa a nos dar base que nós, proprietário ou quem for proprietário, pode destituir o síndico por ingerência em uma assembleia convocada pelo síndico ou por 1/4 dos proprietários. O artigo 1314 a 1356, 1357, ele passa a nos apresentar esses meios que se possa tomar para que esse condomínio seja administrado corretamente. Então, para concluir, condomínios é uma propriedade com vários donos. E é por isso que o estatuto do condomínio é que estabelece as regras administrativas desse condomínio. Quem infringir esse estatuto, o próprio regimento interno desse estatuto estabelece multas para que possam ser aplicadas para que a boa administração aconteça. Não havendo a boa administração por parte do síndico, o Conselho Fiscal tem a função de cobrá-lo. Não havendo a boa administração por parte do síndico e por falta da fiscalização do Conselho Fiscal, os condôminos podem destituir esse síndico e formar uma nova administração. Havendo o crime de ingerência de administração, dinheiro aplicado de forma errada, aí a justiça pode cobrar em uma ação judicial. Aí entra também o Ministério Público, porque se trata de uma administração pública, entra também o Ministério Público, e aí passa a ter uma ação judicial. Essa ação judicial pode ser civil, mas também pode ser criminal. Responde por ela o síndico e pode responder por ela solidariamente o Conselho Fiscal. Um abraço, esse é o tema de hoje.